Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e a pregação da Palavra. Nós não pregamos placa de igreja, porque só existe um livro da vida onde importa que o nosso nome esteja. Porque não importa a placa da igreja, não importa. Assembleia de Deus Presbiteriana, não importa qual. Deus é amor, não importa. Se a pessoa que está nessa igreja não tiver o nome no livro da vida, ele não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? Essas igrejas tudo aí com parede preta, irmãos, toma cuidado. Você faz parte aí de um templo, de um lugar que reúne aí, onde está caminhando para o ocultismo. Toma muito cuidado. A palavra de Deus, ela manda a gente ser luz do mundo e sal da terra, buscar as coisas transparentes, tá bom? E buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não técnicas de PNL, de clubes de motivacional para se sentir bem, para conseguir encarar os problemas, porque essas igrejas de parede preta estão se tornando aí mais um tipo de como é que se fala? De clube social para elevar a autoestima, fazer a pessoa se sentir bem, né? A pessoa vai lá com técnicas que a gente conhece de curso de motivação, começa com a luz, apaga a luz, parede preta, o som baixinho, vai aumentando o volume, vai fazendo efeitos de luz e a pessoa vai se enchendo de uma energia que não é do Espírito Santo de Deus. Toma cuidado, galera. Toma cuidado. Não é com técnicas que a igreja do Senhor Jesus foi salva. Não, é com a palavra. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Quem nos dá força, nos cura, nos liberta, nos transforma, é a palavra. Em João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E nada do que foi feito se fez sem Ele. Então quem nos fortalece é a palavra de Deus. E tem outro versículo que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o que nós temos que ter é Bíblia, alimento. Pesquisa no Google aí, o que acontece com o meu cérebro quando eu leio a Bíblia 4 vezes por semana. E você vai entender do que eu estou te falando, tá bom? É a palavra de Deus. Já foi feita uma pesquisa, por que as pessoas que leem a Bíblia têm menos depressão, têm menos problemas, entendeu? Consegue ter mais energia, mais força para encarar o mundo, entendeu? Então leia aí, tá? Leia aí, vamos continuar. A leitura de hoje, irmãos, está em Marcos, no capítulo 14, versículo 32, amém? Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a Tua palavra, que será lida e pregada. Deus, que o Teu Espírito Santo toma unção aqui da palavra, que fala conosco, em nome de Jesus. Diz assim, Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E Jesus tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Irmãos, olha isso. O Senhor Jesus, Ele sabia o que Ele iria sofrer por nossa causa. Você pode saber, meu irmão, que você vai sobreviver. Você pode saber que você vai ressuscitar. Mas você quer apanhar para sentir dor demais, para sua carne cortar? Você quer ter uma coroa de espinho cravada na cabeça que desce rasgando a testa, causando dor de arranhão, assim, com profundidade até no crânio, e vazando sangue, gotas de sangue pingando pela sua cara? Você quer? Tomar chicotada nas costas que corta, porque na ponta tem pedaços
de concha, de algo cortante que bate, além de rachar o lugar, de causar ali aquele hematoma, aquele corte com o chicote, na hora que ele volta assim, aquele pedacinho de concha faz assim, ainda arranca um pedacinho de carne. Jesus sabia o que ele iria passar, a dor que ele iria sofrer. Também sabia que ele iria ressuscitar, né? E então, ele sabia que ele ia ter que carregar uma cruz de madeira tão pesada que ele estaria fraco. Irmão, quando você perde sangue, você fica fraco. Cada chicotada, cada corte, vazava sangue. Pela testa já vazava sangue. Ele não estava se alimentando, ele estava preso. Depois que ele saiu do Getsemane, ele foi preso. Então, ele não estava com a força toda, ele estava sendo tratado como um preso, com a mínimo da alimentação daquela época. Então, ele tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a ter pavor e a angustiar-se. Meu Deus, chegou a hora de eu passar agora o meu sofrimento aqui na terra. Porque até aquele dia, ele aliviou o sofrimento dos outros. Ele tinha despido-se da sua glória. Ele tinha descido como um homem, né? Então, ele já havia provado para o Pai o seu compromisso com a vontade do Pai. Mas agora vinha outra parte, além de se despir, tem que se sujeitar a obedecer e a deixar que as pessoas fizessem aquilo com ele. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando os soldados foram prender Jesus, quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus disse assim: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus disse assim: sou eu. Os soldados deram um passo para trás, recuaram e caíram. A força da vida de ficar em pé, do corpo deles, enfraqueceu, tipo um desmaio. Eles caíram todos. Os sacerdotes, quem estava com eles, escribas, fariseus, os soldados, sacerdotes, sumos sacerdotes, Judas Iscariote, que andava com Jesus, também caiu. Todos eles caíram. E Jesus olhou para eles, porque Jesus disse: sou eu. Estufo no chão. Olha o poder do Senhor Jesus. E agora Jesus tinha que se permitir passar por aquilo. Aí quando Pedro vai lá e faz a cagada, corta a orelha do rapaz, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você acha que eu não podia rogar ao meu pai e ele mandaria legião de anjos? Só ia ver carnificina, matava todos que vinham contra ele. Mas não foi para isso que ele veio. Você entendeu? Então Pedro disse: não faça isso, nós não viemos, eu não vim aqui para isso. Você é meu servo, me segue e aprende comigo. Aí o Senhor Jesus aqui diz que ele tomou consigo a Pedro, Tiago, João, começou a ter pavor e a angustiar-se. Angústia. Por que angústia? Porque Jesus tinha 33 anos de idade. E ali tinham pessoas de 50, de 40, né? De 35, de 60, de 70, que oravam a ele quando ele estava no céu, ao Pai, junto do Pai, porque Jesus é onisciente. Então, quando ele estava ali vendo aquelas pessoas, ele se angustiou, falou: gente, aquele povo que eu atendia a oração deles, eles oravam, que eles dobravam o joelho diante de mim, agora quem vai me matar? Quem vai me maltratar? Quem vai me espancar? É claro que causa angústia. Primeiro, uma dor que vai durar algumas horas, uma dor intensa, muito forte, né? Uma humilhação daqueles que deveriam amá-lo, né? Uma humilhação daqueles que deveriam amá-lo. E também um ódio daqueles que oravam a ele antes dele vir à terra, que ele conhecia todos, já tinha com certeza atendido a oração de muitos e muitos deles. Então,
ele olhava, porque ele sabe tudo, mesmo o homem, mesmo em forma humana, ele sabia tudo, até o pensamento de cada um deles. Então ele começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Minha alma está triste até a morte, porque ele sabia que era até a morte. Não tinha outra solução. Ele tinha que passar pela morte. Foi para isso que ele veio. Então, como é que você vai passar por uma situação dessa? Porque, irmãos, tem hoje formas, né? Igual injeção letal, igual anestesia, que te faz dormir e ali eles podem aplicar algo e te matar. Você não sentiu nada, mas ele sabia que ele não seria assim. A morte dele seria dolorosa. Então a alma dele estava profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terras e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então ele foi e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, que eu não tenha que passar por isso, se for possível. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele falou: Senhor, meu Pai, meu Deus, afasta de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero. Não importa o que eu quero, eu vim fazer a vontade do Senhor, Pai. Então seja o que tu queres e não o que eu quero. Olha o grau de comprometimento do Senhor Jesus com o Pai, em agradar o Pai, Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão. Então ele foi ali, orou a Deus, angustiado, naquele pavor, naquela angústia, naquela tristeza até a morte. Aí ele volta para ver os discípulos como é que estavam. Mas quando ele volta, ele achou os discípulos dormindo. E ele disse: Simão, Simão, por que você está dormindo, Simão? Não podes vigiar 1 hora? Você não podia estar orando comigo pelo menos 1 hora aí? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Chegou perto do Pai, dobrou seu joelho e falou a mesma palavra. E voltando novamente, achou dormindo a eles, porque os olhos deles estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Eles ficaram sem saber. Vocês vão dormir? E é sobrecarregado, que é peso, sem saber o que falar. E não sabiam o que responder-lhe. Então Jesus foi lá de novo e orou. E voltou terceira vez e disse-lhes: Tá bom, vocês querem dormir? Dorme agora e descansa. Aí eles dormiram e descansaram. Aí Jesus disse: Basta, já chega, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então, olha só, irmãos. Naquele momento, o Senhor Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Porque desde quando ele veio, desde o primeiro dia dele na terra, ele estava e ele fez apenas a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Tá certo? Então, ele disse: Faça-se, Senhor, meu Pai, a tua vontade e não a minha. Então é por isso, meu querido, que você precisa entender uma coisa. Quando o Senhor Jesus disse aos soldados: Sou eu, e eles caíram com o rosto no chão, Jesus sabia o poder que estava com ele, o poder dele. Quando ele fala com Pedro: Eu podia clamar e Deus me mandaria uma legião de anjos. Ele poderia, sempre ele pode. Mas o poder estava nele para tirar a vida. E ele nunca fez, ele só deu a vida. Deu a vida para Lázaro, ressuscitou várias pessoas, curou vários enfermos, leprosos, cegos, coxos, endemoniados. O endemoniado gadareno, ele atravessou o mar.
para ir lá e libertar uma única pessoa naquele país, naquela localidade. Porque ele viu que aquele homem sofria. Entendeu? Então o Senhor Jesus veio com todo esse poder, pagar um preço pela humanidade. Aí o homem, cheio da sua intelectualidade, ou cheio da sua lavagem cerebral, comedor de merda, porque aqueles que são doutrinados a pensarem que não são humanos, né? Que acha que é animal, acha que é objeto, acha que é uma outra coisa ruim, que isso aí para mim já é uma demência mental, mas cada um tem o seu direito de ser o que quiser, né? Aí essas pessoas acham que não precisam de Deus. Acho que pode escolher, não, eu não sou obrigado a gostar dele, nem seguir ele, não. Mas se ele é bonzinho, eu vou para o céu. Eita povo, e eu vou estar lá, hein? Eu estarei lá. Na hora que vocês chegarem e olharem para o poder do Senhor Jesus, Ele é o juiz. Ele é o juiz. Se vocês já tremeram perto de alguém que tinha autoridade, né? Por exemplo, aí um policial, um delegado, um juiz na hora de um julgamento, se vocês já tremeram na hora de uma condenação, ou perto até mesmo de alguém que tinha uma autoridade não oficial do Estado, igual um traficante, que na área dele ali ele mata, né? Principalmente pessoas ali que vão contra o que ele manda, né? Então, se vocês temeram perto de alguém humano que tinha algum tipo de autoridade, vocês vão ver o que é temor. Ah, vocês vão. Na hora que o joelho dobrar e que o Senhor Jesus começar o seu julgamento, e que Jesus falar assim, ó: afastai-vos de mim, malditos, para a condenação eterna. Isso é uma condenação, porque hoje quem morre vai para o lago de fogo, vai para o inferno, prisão temporária, né? Lá tem demônios tomando conta. Os demônios não estão queimando no inferno, eles estão lá, mas põem as almas para queimar, as almas dos seres humanos, dos homens e das mulheres. Lá não adianta a pessoa falar assim: ah, mas eu não sou homem, eu não sou mulher. Lá não existe esse tipo de conversa boba, não, tá certo? Essa doutrinação que entraram na sua mente aí, não. Lá é aonde que vai passar por um tempo. Aí o Senhor Jesus, depois do arrebatamento da igreja, vai começar o milênio. Aí depois do milênio vem o juízo final, aonde Jesus é o juiz, é o supremo juiz, e ali é para condenação eterna. Quem for condenado ali já sai direto para o lago de fogo. Lá no lago de fogo, os demônios que no inferno tomavam conta, no lago de fogo eles são queimados juntos com as almas. Eles não são queimados de morrer, você põe um trem no fogo, morreu, acabou. Não, eles vão queimar pela eternidade, por terem negado o Filho de Deus. E eu acho isso excelente, excelente. Sabe por quê? Porque a pessoa quer negar o Filho de Deus, quer achar que tem o direito de negar, e não reconhecer o que o Senhor Jesus fez, né? É um direito dele. Cada um escolhe aonde quer passar a eternidade. Para mim não muda nada na minha vida. A minha vida muda se eu deixar de fazer a vontade de Deus, Criador dos céus e da terra, a vontade do Senhor Jesus, o Filho de Deus, a vontade do Espírito Santo. Se eu deixar de cumprir o que a palavra de Deus me diz, e eu for para lá e muda, misericórdia, muda muito. Condenação eterna no fogo eterno, aí muda. Ali é onde o bicho não morre e a carne não queima. Ali haverá pranto e ranger de dentes, cheiro de fumaça e cheiro de enxofre. Guardou? Guarda isso, porque quando chegar lá você vai lembrar que eu preguei. E na sua axologia, manipulada, que você é um fantoche na mão de pessoas que manipulam,
né? Então, na sua axiologia manipulada que foi implantada na sua cabeça, quando você chegar lá, você vai acordar. Você vai falar, meu Deus, aquele rapaz, aquele pregador na palavra lá, falou. O Milvio falou no YouTube, evangelista, e eu não acreditei. E eu tenho uma notícia para te falar. Deus, tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. O diabo, Satanás, trabalha para fazer a vontade de Deus. Você acredita? Os demônios trabalham para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus criou um lugar de condenação eterna e disse: aqueles que entregarem a vida ao meu filho não vão para lá. Então esses Deus preparou um lugar, o céu, né? Parece uma coisa muito bonita, fantasiosa e tal. Não, o céu é real, meu irmão. É real. Tem um lugar para a eternidade com Deus. E não creio que é um lugar de ficar à toa, não. Eu creio que nós vamos ter função ali, não vamos ter trabalho, eu creio. Entendeu? Os anjos que estão lá no céu, eles trabalham, eles não ficam à toa, não. Nesses trabalhos bobinhos de varrer, passar pano, não. Lá não existe isso, não. É trabalhos celestiais, dados por Deus. Entendeu? Para a honra e glória do Filho dele, que Deus nos deu para o Senhor Jesus. Então, ele criou este lugar. E ele criou também o inferno, que é a prisão temporária, e o lago de fogo, que é a prisão eterna. No lago de fogo, vão as pessoas que estão sendo contra Deus, que não querem confessar o Filho dele, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Essas pessoas têm todo o direito de queimar no fogo eterno do inferno. Então, cada um escolhe para onde quer ir, meu irmão. Cada um escolhe. Ah, mas tem uma terceira opção, tem uma quarta. Não existe. Não existe, eu deixo bem claro para você. Existem dois caminhos, o Senhor Jesus falou dele: porta larga e porta estreita. Você escolhe qual que você vai. E aí aguenta as consequências na hora que você chegar no final da porta. Tá certo? Deus permitiu e deixou você ter livre-arbítrio. Só que quando você tem o livre-arbítrio e escolhe não estar perto de Deus, não fazer a vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Satanás, dos demônios, e indo para a porta larga. Entendeu? Então, Deus criou e falou: tá, beleza, eu vou criar, vou te dar o livre-arbítrio, mas você vai fazer a minha vontade. A minha vontade é que aqueles que não confessarem o meu filho, eu vou mandar isso para cá. Aqueles que entregarem a vida para o meu filho, eu vou mandar isso para cá. Você entendeu? É isso que você precisa entender. Você precisa entender. Porque não é o que você acha que importa. Somos formiguinhas no mundo eterno. Presta atenção. Somos formiguinhas em forma humana no mundo eterno. O mundo não é passageiro. Não, ele é eterno nas almas de cada um de nós. Esse corpo que está aqui gravando o vídeo é o veículo que eu dirijo na terra, porque eu estou aqui dentro. Eu habito, eu levanto a mão, baixo a mão, eu comando o meu corpo. Então ele faz o que eu quero. Se eu deixo o meu corpo me afastar de Deus, fazer as coisas que desagradam a Deus, entendeu? Eu vou aguentar as consequências das minhas escolhas. E o diabo é tão sagaz que ele chega no seu ouvido e fala eu. Então, aquela voz que vem: não, eu quero beber até ficar embriagado. Aquela voz que vem e fala assim: eu quero usar uma droga, fumar uma maconha. Ah, eu quero prostituir. Ah, eu quero... O pecado em si, qualquer coisa do pecado, você pensa assim: ah, sou eu que estou querendo. Não, não. O diabo está te induzindo, você é controlado por ele para fazer a vontade dele. E todo aquele que faz tudo que quer é escravo da carne, porque a sua carne domina sobre você, os seus desejos te obrigam. Eu vou te dar um exemplo claro do fumante, né? Do cigarro e da maconha, esses dois aí primeiro. Eles comandam o corpo deles? Não. O desejo comanda. Quando o desejo vem de fumar, ele vai ter que fumar, porque se ele tentar resistir, ele vai estressar, ele vai passar mal, a carne vai fazer tudo
para encher o saco dele, até ele fumar. Aí a carne relaxa e fala, você vai fumar. Entendeu? Por isso que a pessoa não vence tão facilmente o cigarro, as drogas, a prostituição é um vício, o sexo também pode virar um vício, entendeu? Se não for feito da forma correta, tá? Então presta bem atenção. Pessoas negam o Filho de Deus, não entregam a sua vida para serem libertos, mas se entregam para o mundo, vão pagar o preço na eternidade no lago de fogo. E eu quero te dizer, meu irmão, ainda há esperança, tem esperança. A esperança é você confessar o Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados, abandona os pecados, meu querido, abandona e entrega a tua vida ao Senhor Jesus, depressa, antes que seja tarde. Arrependa-te. Eu vou te ensinar agora a fazer oração a Deus que te tira da condenação eterna para a vida eterna, tá bom? Pare o que você estiver fazendo e ore comigo. Para tudo que você estiver fazendo e ore comigo aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Jesus, entra no meu coração, Senhor, e habita em mim. Senhor, que o teu Espírito Santo habite em meu coração também. Guarde em mim a tua palavra, Senhor. Tua palavra, para eu não pecar contra ti. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E que os anjos do Senhor acampem ao meu redor e me livrem de todo mal. E manda anjos de guerra aqui na minha casa agora, Senhor, porque eu estou em batalha espiritual, para que os demônios não se levantem contra mim, em nome de Jesus. Mas se levantarem, que eles tenham uma blindagem, porque eu sou do Senhor agora. E Senhor Deus, me recebe como teu servo, como teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Essa é a melhor atitude que você tomou na sua vida, meu irmão. É a melhor. Não existe nenhuma outra obrigação. O Senhor Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Por isso tem que haver essa confissão pública, igual eu fiz aí. Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não confessou, volta o vídeo aí e repete o conselho que eu te dou. Não dói. E entrega a tua vida ao Senhor Jesus e arrependa-te dos teus pecados antes que seja tarde, antes que venham os maus dias, nos quais diga, não tenho neles prazer. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, que a palavra de Deus esteja com você. Deus, te agradeço por essa palavra, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. E a paz do Senhor Jesus, irmãos, e fiquem com Deus.